Olá, queridos e queridas, como é que vocês estão? Na verdade, esse vídeo no YouTube é mais um treinamento, né? Porque amanhã eu tenho a minha palestra de metas que eu dou todos os anos e vou modificando umas coisas e, obviamente, que eu treino antes de ir lá frente ao público me apresentar. E eu pensei, bom, já que eu já vou ter que treinar de qualquer maneira para o público, vou aproveitar e fazer esse vídeo no YouTube, baixar aqui o treinamento do pessoal, para quem não teve a oportunidade de ir pessoalmente, que possa assistir aqui já, principalmente os bastidores e toda a palestra de metas. Vai ser dividida em duas partes, que é basicamente o que eu faço quando eu estou com uma turma presencial, porque tem o momento do coffee e que é uma palestra relativamente longa. Porque metas abrangem milhares de assuntos e aqui a gente já vai fazendo de uma maneira concentrada, mas vale muito a pena se você quiser realmente ter um ano de 2019 realmente para frente, assim, que você possa se engajar com aquilo que você quer. Então, a primeira coisa que eu vou pedir, que eu pediria exatamente a mesma coisa para minha turma presencial, né? Que eu vou pedir para eles amanhã, é que você possa botar uma intenção para essa palestra. Qual que é a intenção que no fim dessa aula do YouTube que você estiver assistindo, né? Ou que as pessoas que forem estar assistindo amanhã, qual a intenção de assistir tudo isso? É aprender alguma coisa? É definir uma ação para o meu ano de 2019, captar a mensagem das ferramentas mais importantes para que eu possa implementar? Qual é a intenção que você quer para a sua, como resultado de assistir a sua palestra, essa palestra? Então, agora que você já escolheu a sua intenção, eu vou aqui compartilhar a minha tela. Vou colocar aqui uma apresentação de slides. Pronto. Vocês devem estar me vendo aí na telinha de vocês. E eu vou, então, começar a me apresentar, né? Algumas pessoas já me seguem, já sabem quem eu sou. Mas o objetivo de eu me apresentar aqui também nessa palestra, além de você conhecer a minha história realmente a fundo, é que você também vai entendendo dentro da minha história o porquê que sou eu que estou te ensinando, o porquê que sou eu que você está escutando para as suas metas. Pois dentro da minha história tem todo o conteúdo para você saber fazer uma meta extraordinária. Eu não tô falando de qualquer metinha não, viu, gente? Uma meta para mudar a sua vida mesmo, tá? Então, eu vou contando minha história e vai anotando as dicas e o passo a passo que eu vou contando, vai percebendo se alguma coisa você já se conecta, se você já entende de que momento da minha história que eu tô contando que é necessário para a meta, ou que não é, ou que dica que já vai fazendo sentido para você. E para isso eu vou contar, então, quem eu sou. Antes de eu contar quem eu sou, já estava esquecendo disso. Eu queria explanar um pouquinho dos níveis de consciência, tá? E isso, inclusive, repito, vou fazer isso amanhã, tá? Porque para economizar o seu tempo, e dependendo do teu nível de consciência, onde você tá, não vai nem adiantar você assistir essa palestra de metas. E eu quero deixar isso bem claro, porque você vai estar economizando seu tempo aí em casa, e eu também vou estar selecionando melhor as pessoas que estão mais compatíveis com aquilo que eu tenho para falar. Então, o que são os níveis de consciência, gente? Níveis de consciência, né? Tem várias metodologias, mas o que eu estou me falando é que são 4 níveis de consciência. E esses níveis, então, eu não vou nem falar do quarto, vou falar só do primeiro, já para começar, do primeiro, segundo e terceiro. As pessoas que estão em níveis de consciência número 1 são mais de 95% da população hoje, que está brutamente, assim, no sentido bruto de falar, no nível de consciência 1. E essas pessoas que estão em níveis de consciência 1 são aquelas pessoas que são vítimas da vida, sabe? Assim, eu gostaria de ir, eu queria ter ido naquele curso, mas choveu no dia e meu carro
acabou a gasolina, e daí como estava chovendo muito, e daí ia ser difícil para chamar um Uber, eu acabei não podendo ir. Ou, pô, eu até seria gerente da minha empresa se eu não tivesse aquele chefe tão chato que fica me botando para baixo e daí toda vez que eu vou tentar alguma coisa eu me desmotivo, então não vai dar certo. Percebem aonde que está o pessoal de nível de consciência 1? É aquele pessoal que não se responsabiliza, né? Que tudo é culpa do outro, que ele não está à frente das decisões e dos resultados deles. Tem problema estar nesse nível? Não, não tem problema nenhum. E eu respeito plenamente as pessoas que estão nesse nível. Eu já estive nesse nível de consciência, né? Antes, tudo era culpa do papagaio, do periquito. Não exagerando, mas às vezes até coisas maiores, né? Não, realmente, meu chefe, a gente acredita nisso mesmo, às vezes. Então, eu já tive nesse nível de consciência 1. O pessoal que está em nível de consciência 2 é aquele pessoal que já entendeu, de alguma maneira, em algum momento, já entendeu que quando ele vai atrás, ele cria os resultados. Que quando ele planeja alguma coisa, quando ele fala que vai fazer alguma coisa e faz essa coisa, isso tem um retorno, isso volta, isso acontece de verdade. Talvez não especificamente da maneira que ele tinha planejado certinho, mas o que ele falou que ia acontecer, acontece. Às vezes demora um pouco mais, às vezes demora um pouco menos, às vezes não no caminho que ele tinha pensado, mas acontece. Essas são as pessoas de consciência nível 2. As pessoas de consciência nível 3 são as pessoas que a gente já fala que tem um nível de consciência, que já entenderam tanto um ou dois, e que já entenderam que elas são, eu gosto muito dessa palavra, co-criadoras, que criam junto com o universo, né? O universo, Deus, física quântica, dê o nome que você quiser. Mas que elas percebem que tem uma força maior que gere alguns resultados, que alguns resultados a gente consegue atingir e sem problema nenhum, e que tem outros que às vezes realmente é algo maior. Então, sei lá, eu ia fazer um filme com X pessoa e a X pessoa morreu, né? Aí realmente não dependia só de você e essa pessoa que estava no teu planejamento faleceu, ou seja, uma força maior aí impediu isso. E essas pessoas de nível 3, então entende essa cocriação, que é uma coisa junto. E normalmente a gente não está falando de criar, sei lá, juntar X quantidade de dinheiro por mês no banco, tá? Isso é uma meta mais de pessoas nível 2. Mas é quando a tua meta, as pessoas estão em nível 3, a meta delas já é a missão delas, já está linkado com algo maior também, que não dependa só delas, que não é só para elas, e sim para o planeta como um todo. E realmente, gente, esse é o tipo de pessoal que eu mais trabalho no meu coaching hoje, né? Pessoas que já têm um propósito de vida, que já entenderam esses outros níveis de consciência e que estão com dificuldade de pôr isso em prática, de realmente entender como que funciona. Então, se você está se sentindo no nível 3 de consciência, está precisando de alguém para te guiar nesse caminho, eu atendo clientes assim no coaching. Agora, né, eu estou para lançar um curso que vai ser ganhe dinheiro com o seu propósito, e é exatamente para as pessoas de nível 3 que já entenderam o seu propósito, já estão praticando ele, ou né, estão com pouquíssimas dúvidas para alinhar certinho qual é exatamente o propósito, mas já tem uma ideia no geral, só que ainda não entendem como ganhar dinheiro com isso, né? E é importante sim saber como ganhar dinheiro, porque a gente precisa viver, pagar nossas contas, comer, e quanto mais a gente focar a nossa atenção na nossa missão e conseguir ter um retorno financeiro com isso, a gente vai poder focar ainda mais a nossa atenção nessa própria missão. Tô dizendo isso porque às vezes tem gente que faz a sua missão em paralelo, só que ela não tá dando 100% do tempo dela para algo muito grandioso, porque ela tem um trabalho ali em primeiro lugar para ganhar dinheiro e sobreviver, e acredita que aquilo é o correto. E tá tudo bem também, se você quiser acreditar nisso, não tem problema nenhum. Mas quando a gente foca 100% da nossa atenção na nossa missão e realmente consegue ganhar dinheiro com isso, a gente pode realmente viver só disso e estar fazendo bem para não só você, mas para muito além. Bom, isso só para dar
um geral, então. E voltando ao pessoal nível 1 de consciência, porque a gente às vezes não está só no nível, né? Muitas vezes a gente está em algumas coisas nível 1 de consciência, mas em outras coisas a gente já está no nível 2, ou até o pessoal que está em nível 3 de consciência já está até, mas tem algumas coisas ainda nível 2 ou até nível 1, né? Então às vezes a pessoa já sabe qual que é o propósito de vida dela, e tá trabalhando com uma coisa muito grande, mas em relacionamentos ela é nível 1 de consciência, né? Ela acha que se ela não tem um namorado, um marido, a culpa é do universo. E não é, né, gente? Muitas vezes é alguma coisa que você tem que olhar em você, que você tem que mudar alguns pensamentos, mindsets, para que você possa estar e se conectar com alguém, se é o que você realmente quer estar em casal. Então, esse recado é, se você está em nível 1 de consciência, onde você é uma vítima da sociedade, onde você não atinge seus objetivos, porque todo mundo conspira contra você, e você não quer nem abrir um pouquinho a sua cabeça para ver que talvez isso não seja realidade, para se propor a fazer algo diferente esse ano, e que está confortável para você estar nessa situação, então essa palestra não é para você. Essa palestra, esse vídeo aqui no YouTube não é para você. Sabe, pegue o seu tempo, pega esse tempo, que é um tempo com longo, de uma certa maneira, e vá assistir um filme, vá fazer esporte, vá fazer o que te interessa mais do que escutar aqui, porque vai ser uma perda de tempo. Agora, se você está disposto a querer abrir sua cabeça, fazer algo diferente do seu ano que vem, né? Ou até, se você já está vendo essa palestra em 2019 desse ano, então assista a palestra, que eu tenho certeza que alguma coisa, se tiver uma coisinha que mudar para você no seu jeito de pensar nessa palestra, eu já estou com a minha missão batida, a minha meta batida, e vou estar super feliz com isso. Então vamos lá, agora que você já entendeu um pouquinho dos níveis de consciência, o nível 4 de consciência eu não vou nem falar, porque é muito além, nem 1% da população ainda está lá, então estaria conversando com pouquíssimas pessoas, nem eu mesma estou lá. Estou numa transição mais em nível 3, mas algumas coisas ainda me encontram em nível 2, tá? Que nem eu falei, são sempre transições. Então, como eu falei, para vocês entenderem toda essa questão de meta, vocês têm que começar a entender quem sou eu, e eu sou essa coisinha loira aí, essa bolinha. E essa bolinha loira aí tá numa foto que é muito significativa para mim, e que vocês vão entendendo ao longo da palestra por quê, e porque isso pode ser uma dica para você. Bom, primeiro que eu estou em cima de um cavalo, que é uma das minhas maiores paixões na face da Terra. No colo do cara que mais interferiu, né? Acho que até hoje, talvez, ainda até hoje, na minha vida profissional, que é o meu pai, que foi, né, que minha mãe era de dar amor, e meu pai era esse cara que direcionava a gente financeiramente, profissionalmente, principalmente, né, esse é o papel dele. Não que ele não me desse amor, e não que minha mãe não ajudasse ele em contrapartida. E esse cara que é meu pai, então o Lepoutre, né? Meu nome é Jennifer Lepoutre, eu sou franco-brasileira, os meus pais são franceses e eu sou a única da família nascida aqui no Brasil. E a gente tá no cavalo do meu pai, que se chama, foi inclusive sonho, né? Porque meu pai desejava muito ter um cavalo. E atrás, que vocês podem ver, no caso, é a fábrica de empresa da família dos Lepoutre aqui no Brasil, né? Então, todas as minhas famílias tiveram empresas familiares por lado de avós dos pais e por lado de avós da mãe, e sempre famílias grandes, empresa de muito sucesso. E aí, então, é começo da empresa do meu pai, que fundou mais ou menos junto do meu tio e com meu avô, né, que foi quem comprou o galpão. E meu pai e meu tio transformaram, então, essa empresa numa multinacional. Que até foi um estudo de caso no INSPER, não sei se alguém conhece o INSPER em São Paulo, até foi apresentada por um dos nossos gerentes, porque foi uma das poucas empresas que saiu do Brasil e se expandiu para o resto do mundo, né, no setor do automotivo. Então, observe quantas
crenças já introduzidas na cabeça dessa pequena bolinha loira, né? Empresa de família, conceitos e valores muito fortes na minha vida. E, então, como eu dizia, cavalo era a minha grande paixão. E nessa idade, eu acho que eu nem sabia, ou pelo menos não conscientemente, que o meu pai tinha tido um grande sonho, que era ter sido veterinário de cavalos. Porém, na França é um estudo muito difícil, mais difícil do que ser advogado, do que ser médico de humanos, é você ser médico veterinário, por N questões, e eu posso, se alguém tiver dúvida ou curiosidade, me manda um inbox aí, ou pergunta aqui embaixo nos comentários que eu conto para vocês por quê. Pra não ficar muito comprido. Esse é do sonho do meu pai e ele não conseguiu como jovem, ele tinha preguiça de estudar, né? Parecia muito longe aquele estudo e tal, e ele então não se formou em nada, e muito menos em veterinário. E essa coisinha loira aí, ela já tinha um objetivo na vida dela, nessa idade. Ela já amava cavalos e ela já tinha decidido que ela seria veterinária de cavalos. Esse era o objetivo dela. Então, esse é o primeiro ponto, o primeiro aspecto muito importante para você entender de meta, é que você precisa saber aonde você quer chegar. É aquela famosa frase, né? Para quem não sabe onde vai, qualquer lugar serve. Ou seja, se você vai passear no bosque e a 2 quilômetros de lá tem um pote de ouro, exatamente a 2 quilômetros do ponto de partida tem um pote de ouro, e que se você sabe que você quer chegar no pote de ouro, por mais que você não saiba qual é o caminho que você vai tomar, mas que você sabe que você quer chegar no pote de ouro, independente do tempo que tomar, você chega no pote de ouro, né? Você não desiste, você vasculha aquela floresta, aquele bosque, até você achar o seu pote de ouro, porque você sabe onde você quer chegar. Agora, se você simplesmente for dar um passeio no bosque, sem saber para onde você quer ir, qual que é o seu objetivo do passeio, talvez você vá caminhar, talvez até você esteja a 2 metros do pote de ouro que está escondido em ponto X ou atrás de uma pedra, mas como você não sabia que você queria chegar no pote de ouro, você vai chegar do lado dele, talvez, e vá voltar para casa de mãos vazias, porque você não definiu aonde você queria chegar. Então, primeira coisa, anota aí, muito importante você saber aonde você quer ir. Qual é seu objetivo? Ops, e aqui era para ter uma foto, né? Então, de formanda da facul, por isso que eu falo muito bom a gente ter aqui, estar treinando, porque eu não tinha revisado essa parte. Mas como aqui é um teste, e vocês são minhas cobaias desse ano. Então, aqui uma questão da facul, né? De quando eu me formei. E por que eu queria colocar essa foto? Porque eu queria ser veterinária, desde pequenininha, que nem eu mostrei para vocês. Ah, quero ser veterinária, quero ser veterinária, quero ser veterinária. Porém, quando eu entrei na faculdade de veterinária, eu percebi que só ser veterinária não era mais o meu sonho. Que eu queria não só ser veterinária de cavalos, né, que já era mais específico, mas que eu queria ser uma das melhores veterinárias de cavalos no mundo. Esse se tornou o meu sonho na faculdade. E por que eu tô falando isso? Gente, o que te faz andar a estrada é o sonho. O que te faz chegar lá é o teu sonho. Então, desde pequenininha era ser veterinária. Poxa, eu estando na faculdade, era só passar nas matérias naqueles 5 anos e meu sonho estaria realizado. Então, quando você já estiver chegando próximo do fim do teu sonho, já vai expandindo, aumentando ele. Né? Então, na faculdade, eu já estava vendo, ok, meu sonho já está realizado, já estou com o PEC, já estou na faculdade. Se nada acontecer de trágico, se eu continuar estudando, daqui 3, 4 anos, né, 5 anos no caso veterinária, eu vou ser uma veterinária. Então, agora, qual que é o meu sonho a partir de agora? Então, sempre expanda os seus sonhos. Sempre sonhe alto, sabe? Sempre sonhe mais. Não tenha metinhas pequenas, tenha grandes sonhos. Isso é o que faz a diferença entre uma pequena pessoa e uma grande pessoa. É ter grandes sonhos. E tem aquela frase, famosa frase: sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, por que não já sonhar grande de cara, né? E
Então, né, que eu estava falando, sempre amplie os seus sonhos. E aí, quando você tem uma meta, um objetivo, vem alguns pontos bem importantes, né, gente? Primeira coisa, vem o medo. E aí a gente tem dois tipos de medo, né, gente? A gente tem aquele medo do desconhecido, mas que é o medo bom, que geralmente por trás desse medo tem algo muito mágico, né? Então vamos dar um exemplo, tipo, pular de bug jump, tá? Isso é um medo bom. Você sabe que a princípio tem, sei lá, 99% de segurança, que a possibilidade de acontecer um acidente é muito pequena e que todas as pessoas que fazem esse pulo ficam, adoram, saem de lá super felizes, porque você já viu pessoas fazendo isso, né? Então, esse é o medo bom, é o medo da expectativa, do desconhecido, do será que eu vou dar conta, né? Mas vamos lá e tudo mais. E agora tem o medo ruim, aquele medo que te causa uma, não aquela sensação de entusiasmo, de nervoso, mas que te causa aquela sensação de tristeza, de apatia. E isso são os teus principais boicotes, né? Que muita gente fala da procrastinação. É quando é aquele medo que está linkado à emoção e quer dizer que geralmente está linkado a crenças limitantes. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso na segunda parte, tá? Então vocês vão ver uma segunda aula sobre metas. Então, aquele medo assim, eu não sou bom o suficiente. Até dá para fazer, mas eu não sou bom o suficiente. Eu não consigo, eu não sou inteligente o suficiente, eu não sou bonito o suficiente, eu não sou rico o suficiente, eu não tenho tempo o suficiente, né? E daí você fica criando aqueles medos. E por que eu tô falando isso, gente? Outra coisa dessa história que tá aí e que também faz parte de metas, antes mesmo de eu explicar a situação do medo que eu quis representar aqui, é que lembra que eu contei para vocês que eu queria então me tornar uma das melhores veterinárias do mundo? E na faculdade eu fui entendendo que um dos caminhos para me tornar uma das melhores veterinárias do mundo seria fazendo uma residência fora, né? Então, uma residência que nem médicos, que vocês veem médicos de humanas fazendo residência, na veterinária tem a mesma coisa. Você vai lá e faz uma residência em algum hospital, dependendo do hospital, tem mais ou menos anos de tempo de residência. E eu já tinha estudado na França, que nem eu expliquei, meus pais são franceses, então eu já tinha morado na França mais nova, e sabia que lá a qualidade do estudo era melhor do que a brasileira, infelizmente, né? As pessoas brasileiras são muito mais inteligentes, muito mais criativas, mas a qualidade do estudo ainda, na grande maioria, é melhor lá fora. Então, eu tinha falado assim, bom, eu quero fazer uma residência, ou nos Estados Unidos, que era um lugar onde eu tinha já feito um estágio de 3 meses, ou na França, que era um lugar também onde eu tinha feito o meu estágio curricular, né? No final da faculdade de veterinária, a gente tem que fazer um estágio obrigatório, no caso. Tanto em um quanto no outro, tanto nos Estados Unidos quanto na França, quando eu fui fazer esses estágios, primeiro, fui super rejeitada, porque eu era mulher, porque eu era brasileira, né? Então ainda era visto como um submundo, vamos assim dizer, qualidade de estudo ruim. Eu era mulher brasileira e ainda loira e maquiada, como vocês podem ver, eu gosto de me maquiar. Então eu sofria um preconceito enorme nessas áreas. Mas eu sabia o que tinha aqui dentro do meu cérebro, sempre soube a minha capacidade, vamos assim dizer. E eu pedi, tanto nos Estados Unidos quanto na França, eu pedi para as pessoas, você tem contato de residência, ou será que eu poderia fazer aqui minha residência? E eu levei um não na cara, bem bonito, Estados Unidos o mais educado, né? Até pode, mas você teria que fazer isso, 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 tipo, querendo né, não me passaram nenhuma, tipo, tá aqui a ficha de inscrição e tal, tipo, né? E na França o cara, assim, basicamente falou não, como se eu fosse desculpa a palavreada, uma retardada mental. E beleza, o que eu quero falar disso com metas? Lembra que minha meta já era ser uma das melhores do mundo. E para ser uma das melhores do mundo, eu tinha decidido que eu teria que fazer uma residência, que seria um dos passos. E eu sofri o quê? Rejeição, né, gente? Então nem sempre você vai traçar uma linha linda e tudo que acontece, tudo que você traçou vai acontecer. Muitas vezes você vai ter obstáculos e você tem duas escolhas. Ou você desiste da tua meta, do teu sonho,
porque apareceu um obstáculo e aí, de repente, pareceu ser difícil demais você conquistar, ou você contorna os seus obstáculos. Você aprende coisas com os seus obstáculos, você se fortifica com os seus obstáculos. E isso é uma questão de escolha, né? Uma questão de escolha. Então, voltando do meu último estágio curricular, e eu ia voltar para o Brasil, me formar e sabia que meu tempo estava chegando ao fim para eu começar a achar realmente uma residência e não ficar ali em casa, perdendo tempo da vida procurando. Eu queria já sair da faculdade com a minha residência. Antes de eu voltar para a casa dos meus pais, no caso eu não morava nos pais, mas antes de eu voltar para Curitiba, que é onde eu sou, onde eu moro hoje, no caminho de voltando da França, ia ter um congresso internacional em São Paulo. E meu avião voltava da França para São Paulo. Eu falei, vou fazer esse congresso internacional de equinos em São Paulo. Nisso fiz os 3 dias de congresso, morrendo de saudades da minha família. Encontrei com uma amiga minha lá no Guarujá, que tinha apartamento. Ela não ia fazer o congresso, mas eu encontrava com ela de noite. Fiz o congresso e no último dia do congresso apareceu aquele cara, assim, sabe, a última palestra do congresso, um monte de cara novo, né? Cara novo, no caso, novo para mim, né? Caras velhos com experiência no mercado, americanos, enfim, de vários países. E aquele cara que eu não conhecia. Era a maior sala e sabe quando você vê assim, já pelo jeito da pessoa de agir, assim, a pessoa é muito boa. E eu entrei naquela sala e tinha aquele cara, assim, apaixonado pelo que ele estava fazendo, falando daquele conteúdo, aquela sala lotada. E aí, pelo sotaquezinho, eu já percebi, olha, o cara é francês, bem na apresentação dele, realmente ele era francês. Assisti a palestra até o fim, um monte de gente já desistiu, né, no meio da palestra, porque era domingo, dia de voltar. E aí é sempre uma questão, né, gente? Ou você fica até o final ou não fica. Qual que é o teu comprometimento, né? E eu fiquei até o fim e chegou no fim, eu falei, nossa, eu tenho que conversar com esse cara. E dava para ver que ele era realmente um dos melhores do mundo. Depois eu fui entender que ele era o melhor do mundo na área dele. Eu falei, mas o que que eu vou falar com esse cara? Eu nem me formei ainda, eu não conheço ele. O tema da palestra dele, eu desconhecia, né? Era sobre aparelho locomotor, né? Então, sobre a locomoção do cavalo, mas usando o ultrassom como diagnóstico. E eu não tinha tido muito contato ainda com isso, pouco. Então eu não entendi. Vai lá, 70? Não, vai. Pelo menos 60% da palestra dele eu não entendi. Falei, como que eu vou puxar assunto com esse cara, né? Que veio o medo. Quem sou eu para puxar assunto com esse cara? Como que eu vou puxar assunto com esse cara? O que que eu vou falar? Então, às vezes, para você atingir sua meta, você vai ter que sair da tua zona de conforto. Às vezes não, aliás, sempre você vai ter que sair da sua zona de conforto quando você quer atingir uma meta. E eu então fui super nervosa e cheguei pro cara, que é o Jean-Marie Denois, que eu vou falar para vocês melhor depois. E cheguei pro cara e falei assim, bom, oi, tudo bem, prazer. Já cheguei falando francês, claro, e né, opa, olha, francês e tal no Brasil. E falei, então, né, fiz uma, duas, três perguntas que nem tenho ideia hoje se eram muito loucas ou não. E falei assim, gostaria de saber se você conhece alguma residência para me indicar na França. Eu gostaria de fazer minha residência lá fora. E eu lembro que ele olhou bem fundo no meu olho, assim, e falou assim, eu tenho uma residência para te indicar. É uma residência comigo. Você quer isso? E eu fiquei meio assim, né? Tinha acabado de voltar da França, tinha tido uma experiência péssima, que nem eu falei pra vocês, trabalhando pra caramba. E, tipo, já assim, né, agora, e ele olhou bem no meu olho, assim, falou, mas você tem que querer muito para eu te passar o meu e-mail para você se cadastrar. E aí eu, né, me botou contra a parede e falei assim, não, eu quero sim. E ele passou o e-mail dele. E eu lembro que eu voltei esse dia para casa chorando, encontrar com a minha amiga. Falei, meu Deus, eu não, primeiro eu falava, eu nunca vou passar nessa residência. A residência é uma das mais difíceis do mundo. Quem sou eu para passar nessa residência?
E ela falava assim pra minha amiga que eu amo, ela falava assim, bom, o não você já tem, tenta, pra ver se você consegue. E aí eu chorava mais ainda, eu falava assim, meu Deus, mas e se eu passar nessa residência? Você não entende, essa residência é muito grande, muito podarestica mesmo. E o que vai ser da minha vida? Tipo, vai ser uma loucura o medo do desconhecido. E aí ela dava risada, ela falava assim, mas eu achei que você estava com medo de não passar. Conclusão, mandei meu currículo, teve uma primeira seleção, e meu currículo foi selecionado para fazer a prova mesmo. E aí eu recebi um e-mail e falaram assim, bom, seu currículo foi selecionado, você precisa vir aqui presencialmente na França para fazer a prova. Graças a Deus, né, gente, eu tinha meu pai, mas se eu não tivesse meu pai, acho que eu teria dado um jeito de qualquer maneira, que me pagou a passagem para a França para eu ir fazer minha prova. Eu lembro que eu tava super nervosa, né, nova, né, 21, eu acho, na época. E aí eu me joguei, fui fazer aquela prova, era uma prova presencial. E, gente, eu passei em segundo lugar naquela prova. Eu estava concorrendo com americanos, belgas, italianos, espanhóis, franceses, e eu passei em segundo lugar. E aí eu lembro daquele momento, assim, falei, nossa, né? Meu Deus do céu, eu até gosto de botar aqui, né? Essa foi a cara que eu fiquei me sentindo o cara. Liguei pro meu pai, foi sensacional. E até na época eu tinha namoradinho, né? Que era carioca também, pra quem me conhece, sabe que eu sou casada com um carioca, que não era esse namoradinho da época. Mas por que eu tô falando disso também? Porque para você ser do cara, para você chegar lá, você tem que abrir mão de algumas coisas. E eu abri mão desse namoradinho, que eu era super apaixonada na época para conquistar o meu sonho maior, né? Então, para você atingir metas, você também vai ter que escolher, priorizar, saber quais são as suas prioridades que você quer atingir. E uma coisa bem importante também sobre metas que não está nesse slide, que eu tenho que adicionar de alguma maneira, eu me lembro que quando eu ainda estava na faculdade, eu sempre fazia estágio e tinha uma veterinária com quem eu fiz bastante estágio, eu sempre ficava preocupada quando eu fazia estágio, mas eu não sei que área eu quero ser especialista em veterinária quando eu me formar. E ela falou assim, calma, a área vai aparecer. E, gente, sonhe grande, né? Eu sonhava ser uma das melhores do mundo. E muitas vezes a gente não sabe o caminho para chegar lá. Quando você olha para uma montanha enorme, você quer subir a montanha, você quer chegar no topo, mas você não sabe talvez exatamente qual é o caminho que você vai chegar lá. E não pare, não deixe de subir a montanha porque você não sabe qual é o caminho. O caminho vai aparecendo uma clareira, vai aparecendo, sabe? Se alguém já fez trilha, sabe como que é. Vai aparecendo algum lugar. E quando não aparece, você realmente tem que pegar o facão e abrir um lugar. Mas nem sempre você vai saber exatamente qual é o caminho para chegar lá. Mas não deixe com que isso te congele. E realmente, né, gente, o melhor do mundo, vamos assim dizer, a gente se encontrou um momento no mundo. E eu acabei indo trabalhar, então, passei na residência, fui para a França. Gente, foram anos muito difíceis, né, da minha residência. Trabalhei muito, que nem uma louca. Chorava todos os dias, enfim. E aí chegou o final da residência. E no final dessa residência, que era reconhecida no mundo todo, eu recebi um convite, tanto do hospital em Paris, que era onde eu trabalhava, para ser a clínica geral do Hospital de Paris de equinos. Gente, isso é um cargo muito absurdo de legal. Mas não era o que ressoava ainda comigo. E esse mestre, o cara que me chamou, que ouviu a palestra, que olhou os meus olhos e falou, você quer vir fazer comigo? Que era metade da residência, na verdade, era com ele. Eu ficava metade em Paris, metade na Normandia, que é a 3 horas de Paris, na clínica dele mesmo, onde tinha toda a especialidade da área dele, onde vinham os cavalos simplesmente mais bonitos do mundo. Não sei se alguém conhece a princesa Carolina de Mônaco, mas a gente atendia os cavalos dela, do Rodrigo Pessoa, enfim, os melhores cavalos do mundo iam para essa clínica e a gente atendia esses cavalos. E no fim da residência veio a oportunidade também
de trabalhar nessa clínica. E nessa clínica, gente, né, que eu já trabalhava, mas de continuar lá depois da minha residência. Essa clínica, eu já fazia lá artigos que estavam começando a ser espalhados pelo mundo todo. Ou seja, a partir do momento que eu estivesse naquela clínica, o meu sonho de ser uma das melhores veterinárias do mundo estava realmente com, vamos dizer assim, nos 2 primeiros pés ali de concretização. Era só uma questão que nem na faculdade, só uma questão de eu me esforçar e me aprimorar para me manter lá e melhorar cada dia. E eu ia me tornar então da equipe desse professor, que modéstia à parte me adorava, a gente se dava muito bem. E ser uma das melhores. Mas daí eu falei assim, e qual vai ser o próximo passo depois disso? Comecei a olhar e vi que, putz, era só isso que eu queria, na verdade, em veterinária. E foi, então, muito difícil para mim quando a gente estava chegando no fim dessa residência, porque foi aí onde veio a grande mudança na minha vida. Se eu tô aqui hoje falando de metas, morando na casa dos meus sonhos, literalmente casada com o marido dos meus sonhos, literalmente, e com um sentimento de felicidade profunda, literalmente, sabe assim, o que é felicidade? Eu vivo isso, né? Claro, tenho dias de dificuldade, mas eu sinto, eu sei o que é isso. Foi devido a essa grande mudança. Foi devido a um não, né? Então, isso aqui é só para mostrar quem que foi o cara, né, que conversou comigo, que era esse cara aí que me falou, quero ver se você vem. E a gente, então, no fim, na última semana de residência que ele tinha me proposto, ele e a equipe dele, para eu ficar lá com eles, enfim, passar um teste que eu já sabia que eu ia passar, porque eu era melhor residente, eles já tinham me convidado, eles sabia que eles escolhiam de quem passava, eles escolhiam quem ia ser. E isso aqui era um esporte que ele adorava, era lá no jardim da clínica, porque a clínica tinha o seu espaço e tinha inclusive a casa dele, porque esse cara me ensinou, assim, foi um grande mestre para mim. Ele morava dentro da clínica, apesar de ter muito dinheiro, de ser o melhor do mundo, o cara gostava tanto do trabalho dele. E hoje em dia eu entendo que quando você gosta muito daquilo que você faz, você não pode chamar isso de trabalho. E ele gostava tanto que ele morava na clínica e a gente trabalhava das 6 às 11 horas da noite. E às 11 horas da noite eu lembro que se eu tivesse uma dúvida, eu olhava para a janela do escritório dele, ele estava lá e eu podia, ele deixava a porta aberta. E para quem quisesse vir tirar dúvida dos casos que tinha visto de tarde, ele recebia a gente. E eu admiro muito ele. Ele ainda é um dos maiores mestres da minha vida, me ensinou muita coisa. Me fez chorar e fez todo mundo chorar, porque ele é bem maluco também, mas foi uma experiência maravilhosa. E nesse dia, ele sempre chamava uma residente para ir fazer aqui, né, esse esporte que ele gostava, que era dentro da clínica, uma de cada vez. E depois de 2 anos, eu acabei sendo a última, porque nunca batiam nossos horários, né? E, e eu me lembro dele olhar nos meus olhos e falar: você vai ficar aqui com a gente, né? Olhar bem fundo nos meus olhos de novo e falar: você vai ficar aqui com a gente, né? E sabe quando você sabe, no fundo, que você é predileta da pessoa, assim, que, tipo, tem uma conexão, que você sempre foi mais batalhadora, que você tirou as melhores notas e que o seu mestre gosta de você? E, gente, foi muito difícil, porque eu falei não. Eu falei não para esse mestre que eu adorava, do trabalho que eu adorava. Eu amava fazer ultrassonografia. E para um reconhecimento enorme, porque a minha família, eu tenho um avô, inclusive, que sempre olhou pra gente como as netinhas que nasceram no Brasil, sabe? Aquelas que não vão dar certo na vida. E como eu disse, veterinária é muito reconhecida na França. E essa residência que eu fiz é assim, sabe? Eu nem sei comparar ao que seria aqui no Brasil. Então, foi uma faculdade, assim, que o curso que você... curso mais ferrado que tem, mais reconhecido no Brasil, na faculdade mais reconhecida que você passa em segundo lugar. Tipo, eu virei, assim, meio que uma entidade para minha família, sei lá como falar isso. E eu disse não, eu tinha 2 propostas de emprego para ficar na França e eu disse não.
E foi uma grande decepção para minha família, né? E eu nem sabia, eles falavam, mas não por quê? Eu falava, não sei, não vejo, não sinto que isso é isso que eu quero da minha vida. E isso é muito importante, gente, para meta. Parece que eu tô só contando uma história, mas eu tô dando todas as chaves para vocês para uma meta de sucesso. Siga a sua intuição. Lembra que eu falei sobre nível 3 de consciência? Que essa meta que eu tô ensinando para vocês é mais para o nível 2 de consciência? Mas eu tô passando algumas dicas aqui para o nível 3 também. E para quem é 2 e quer passar para o 3. Se às vezes está tudo certo para uma coisa, você já está atingindo todos os resultados, mas a tua intuição diz que não, não faça isso. Siga a sua intuição, por mais louca e esdrúxula que ela pareça. E eu disse não. Voltei para o Brasil. Falei, vou abrir minha clínica, né? Ver o que vai dar. Abri minha clínica e, gente, foi catastrófico. Tive muita decepção com o mercado. As pessoas não entendiam o que eu tinha para trazer, né? Qual que era a minha proposta, que eu não queria ser clínica geral, eu queria ser especialista. E na época, as pessoas me viram com olhos meio, meu Deus, o que essa pessoa aí, a pupila do GMD, né? Como chamam ele. O que a pupila do GMD vai vir fazer aqui? Ai, 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 e eu fui vista com péssimos olhos e eu fiquei muito decepcionada com isso tudo, então foi um momento assim, crash na minha vida, catastrófico, de uma pessoa que estava vindo em ascensão, 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 ascensão. Voltei, eu não tinha resultado. Eu tinha, né? Eu atendia meus clientes e os meus casos eram lindos, mas não tinha muito cliente. Eu estava decepcionada com o mercado, como eu disse, consequentemente eu não ganhava muito dinheiro. E tava dependendo do meu pai para pagar conta. Nossa, gente, não sei se alguém de vocês aí vive ainda na casa dos pais e que está se sentindo na idade de ser independente, que eu com 23 anos já sentia isso. Para mim era, sabe, tipo, meu pai podia me cobrar e eu tava deixando ele me cobrar porque ele pagava minhas contas. Que isso? E eu lembro que na época eu já queria fazer outros trabalhos e tal, e meu pai não queria. Ele falava, cara, eu pago tuas contas, ainda a maioria. Então você vai fazer o que eu quero. E para mim aquilo era uma prisão. Então, a partir daí, eu comecei a batalhar de frente. No meu ver, eu tinha entendido que eu não sabia vender. Falei, né, naquela época eu entendi que o meu cliente não era o cavalo, era o proprietário, era ele que pagava a minha conta. E eu não sabia falar com gente, não sabia entender o que aquela pessoa queria. Então, saí de veterinária, fechei minha clínica, comecei a vender pão, a trabalhar numa padaria, a vender pão em casa. Aí abri a padaria, meu pai de novo ia injetar dinheiro para mim, né, gente? Tem o lado bom e o lado ruim de um pai que te ajuda em algumas coisas. E, né, obviamente, eu reembolsando ele. E ele falou assim, minha filha, você vai trabalhar todo fim de semana, que nem veterinária. Era uma coisa que na época eu tava querendo fugir um pouco. Falei, nossa, não é isso. Saí da padaria, fui para o Rio de Janeiro procurar uma pós em finanças, porque eu sempre gostei disso, de mexer com dinheiro. Falei, se eu não trabalhar com cavalo, eu vou trabalhar com finanças. E aí, nisso apareceu uma oportunidade de vender numa empresa de marketing multinível. Muita gente tem preconceito contra isso. E eu entrei naquela época, e eu sei exatamente porque eu entrei, porque me mostravam, você chama um e chama dois. E a pessoa que me explicou falou assim, cara, você vai poder ir ajudando muitas pessoas. E na época eu entrei, meu olho brilhou, porque eu falei assim, nossa, ajudando muitas pessoas. E eu queria muito ajudar muitas pessoas. Eu tava naquela necessidade de ajudar muitas pessoas. Então, eu fui, assim, né? Eu fui ajudar, eu entrei, aprendi, e falei, nossa, ajudar pessoas ainda aprender a vender, que é uma coisa que eu preciso. Então, eu entrei super feliz e aprendi, quebrei a cara, imagina, de uma pessoa que, sei lá, 6 meses antes estava um ano antes estava na França, tendo o maior reconhecimento, família babando ovo para mim. E de repente eu entrei numa empresa de marketing multinível, que todo mundo chamava de pirâmide na época, e não é mesmo. E não falo isso, não trabalho mais com isso, mas recomendo, porque foi um ótimo aprendizado de vendas. Mas na época, amigos, tipo,
virando um pouco as costas, tipo, nossa, o que você tá fazendo aí, sabe? Então foi um tapas na cara, onde eu acordei para muita coisa. E nesse meio dessa empresa de marketing multinível, é, eu acabei aprendendo vendas e eu acabei sendo apresentada por um dos participantes no Reiki, né? Não sei se alguém sabe o que é Reiki, mas Reiki é quando você aprende a fazer imposição de energia pelas mãos. E então eu conheci o Reiki, era um momento que eu estava me questionando muito sobre fé. Por quê? Porque minha família era católica, muito católica, na França tem muitos católicos. Muitas coisas não faziam sentido para mim na religião. Eu falo, cara, mas como assim? A igreja fala ame o próximo, mas eu vejo toda a minha família criticar o próximo quando não é similar a ele, né? Se o cara for muçulmano, aí não é o próximo, aí critica. Então eu tava me questionando sobre tudo isso. E a gente pode parecer de novo, ai, por que a Jennifer tá só me contando a história dela? Fé, independente se você tem religião ou não, porque fé tá linkado à espiritualidade e não à religião. Mas se você tem fé em algo maior, nossa, gente, a tua meta, você atingir uma meta, você saber que não depende só de você, né? Que depende só de você de fazer tudo que está no teu possível, no teu alcance, mas que tenha uma coisa maior que está ali junto para que isso aconteça, é crucial, é muito importante. Então, foi assim que eu entrei para o Reiki, né? Eu aqui com minhas formações de Reiki, li na época esse livro da Professora Celestina, foi um livro transformador para mim. Muito importante, muito lindo mesmo, onde abre um pouco a cabeça para a psicologia, física quântica, lei da atração, sincronicidade, fez muito sentido, eu recomendo mais uma leitura para vocês, que está nessa fase de dúvidas, de pergunta, de querer entender um pouquinho melhor. Foi mágico para mim. E nisso, só que nesse meio tempo tinha acabado o meu dinheiro, eu não tinha mais dinheiro, meu pai não me ajudava em mais nada. E por uma questão de familiar, enfim, meu pai casou de novo, a gente decidiu que alguém tinha que entrar na empresa do meu pai para conhecer. Era uma coisa que nenhuma das três filhas, né? Tem duas irmãs que queriam fazer. E minhas irmãs estavam as duas com trabalho fixo na época e falaram: Jê, a gente vota em você. Eu falei: mas eu não quero trabalhar na empresa do pai, né? Mas bom, já que eu tô sem grana, se abrir uma vaga de vendedora, eu vou, e se for em São Paulo, porque eu não quero ir morar em Curitiba, trabalhar diretamente com o nosso pai, no caso. E aí tinha uma vaga de vendedora em São Paulo, e eu fui lá vender lá do nível lá baixinho lá da empresa. Ganhava pouquíssimo dinheiro, e é importante frisar isso para vocês, porque dinheiro é um recurso externo. E para atingir metas, você precisa de recursos externos. E muita gente às vezes vem com a desculpa: ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu também não tinha dinheiro. Eu ganhava um salário muito pequeno para São Paulo, onde eu mal e mal pagava minhas compras e o meu aluguel num apartamento nada legal. Enfim, e não foi por isso que me pediu de economizar dinheiro e fazer todos os meus módulos de Reiki, 1, 2 e 3, e foi maravilhoso. Aprendi muito nessa fase. E assim foi sendo, né, gente? O Reiki, para mim, representou o autoconhecimento. E para você, e hoje, né? E daí foi sendo, virei coach, economizando meu dinheirinho, eu já vou falar disso. E daí eu comecei a trabalhar em paralelo como coach, já quase 4 anos atrás. Comecei a trabalhar em paralelo como coach. E tudo isso juntando meu dinheirinho. E aí o mundo realmente da felicidade se abriu para mim. E por que que eu tô falando isso? Então essa é mais ou menos como que funciona uma meta bem completa para vocês. Então a primeira coisa é o autoconhecimento, você se questionar, fazer as perguntas certas para você. Por que eu tô aqui? Será que é isso mesmo que eu quero? O porquê que eu quero isso? E você entender o que que te limita, né? Então voltando essa foto aqui, né, gente? Apesar de eu amar o meu pai, ele me transmitiu todo o conhecimento dele, que eram valores e crenças. E eu acreditei em todas aquelas crenças. Eu acreditei que eu só ia poder ser feliz trabalhando na empresa de família, que eu só ia ganhar dinheiro
trabalhando em empresa de família, que era impossível ganhar dinheiro fazendo algo que eu amava. E hoje eu literalmente moro na casa dos meus sonhos, trabalhando com aquilo que eu amo. Então, um monte de crenças que vocês também foram apresentados aos seus pais quando vocês eram pequenos, de 1 a 7 anos, onde vocês entenderam como que funcionava o dinheiro na vida dos pais de vocês e que automaticamente hoje vocês lidam com o dinheiro desse jeito. Então, se, como meu pai disse, ganhar dinheiro é muito difícil. Então, eu acreditei nisso por muito tempo, que ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro tinha que ser muito difícil. Que eu tinha que ter estudos absurdos para ganhar dinheiro, que eu tinha que ter uma pós, que era isso que pagava. Hoje em dia, a gente, o Google contrata sem currículo, né? E depois vem todos os valores que a sociedade traz para você. Então, não, como se não bastasse os teus pais te botando um monte de leis na sua cabeça, você ainda fica acreditando em tudo que a sociedade te fala. Quantidade de comerciais, gente. Isso é muito, muito grande, né? A quantidade disso tudo. Então, aqui eu peguei uma mais básico. Não tem uma pessoa que não conheça a Coca-Cola. E aqui falar da Coca-Cola, quem que tá tomando Coca-Cola? Essas pessoas que aparentemente, né? E até hoje os comerciais são assim, pessoas bonitas, saudáveis. Você acha mesmo que essas pessoas desse comercial, se elas tomarem Coca-Cola e comer donuts todos os dias, você acha mesmo que elas vão ter essa aparência? Bochechas rosadas, pele bonita e vão ser magros? E provavelmente se você tirar a camisa das pessoas são magras e saradas? Não. Mas quando você toma uma Coca-Cola, é isso que você está acreditando, que você está tomando, que você vai se tornar feliz, mais pessoa mais de, sei lá, sucesso, felicidade, e não é o caso, gente. Se você tomar Coca-Cola, a consciência depois de 10 minutos provavelmente vai ficar ruim. E assim, é com propaganda de cabelo, ai, faça esse botox e você vai se sentir mais jovem, vai conquistar o trabalho. De remédio, tome esse Dorflex e você vai poder trabalhar mais. Meu Deus, gente, a gente está comprando todas as crenças que a sociedade manda pra gente. E para isso, e daí a gente começa a acreditar que a gente só vai ser feliz com Botox, com Coca-Cola, tomando Dorflex, e a gente começa a acreditar naquilo tudo junto com o que nossos pais nos passaram, nossos professores. Porque o professor disse que você era um burro quando você era mais novo, você provavelmente ainda acredita nisso. Então, a importância da gente se desintoxicar, da gente se questionar, é isso que eu quero? É isso que eu sou? Eu sou essa pessoa burra? Tudo isso para que a gente vá limpando. Essa é a primeira coisa, né? A gente limpando os nossos padrões. Depois a gente limpar os nossos padrões, é importante que a gente entre num equilíbrio, né, gente? E esse equilíbrio é basicamente a gente suprir as nossas necessidades básicas. Se eu tô com uma necessidade muito grande, eu preciso comer, dormir, então eu vou fazer isso. Porque você não vai conseguir pensar em algo maior, em bater meta, em trabalhar se você tá se sentindo em falta de amor, com fome, enfim, com frio, necessidades básicas. Você tem que ter pelo menos um equilíbrio. Entender quais são os teus valores, né? Então, quais são os valores e crenças que as pessoas te passaram e quais são os atuais e o que você quer ter a partir de agora. Então, meu valor é sempre trabalhar com integridade, independente do que seja, sempre ser honesta. Esses são os meus valores. E eu preciso que no meu trabalho isso tenha tudo isso. Tem gente, às vezes, que conhece os valores e trabalha numa empresa que não segue aquilo que elas querem. E elas são infelizes. Entender quais são os seus recursos, que são os internos e os externos, que eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês mais para frente, o que são recursos internos e externos. Já falei de alguns externos, né? Dinheiro, tempo e alguns recursos internos, organização. Saber para onde quer ir, né? A gente tem que saber para onde a gente quer ir. Tá, pronto, tô bem, tô equilibrada, e agora? Qual é o caminho que eu quero tomar? É importante que a gente tome essa decisão e saiba para onde a gente quer ir depois que a gente já entendeu pelo menos quem nós somos, o porquê que a gente quer isso, quais são nossos valores e que a gente está com as nossas necessidades básicas atendidas. Porque se não tiver esse equilíbrio antes, o nosso caminho a gente vai confundir com aquilo que a gente está precisando, e são duas coisas diferentes. Principalmente quando a gente está falando de missão. Pessoas de nível 3 de consciência, né? Se é o teu caso, se você já está entendendo que não é só bater meta, mas é sentir plenitude, então esteja bem equilibradinho com tudo isso, já esteja sabendo bem atingir tuas metas,
para que então você consiga tomar uma decisão de caminho mais conectada com a tua essência, com o teu ser. E aí, gente, é só uma palavra, mas é muito importante a ação. Tem gente que faz tudo isso e na hora de botar em ação, de tomar o primeiro passo, de começar a ir atrás do seu sonho, desiste, para tudo. Então, muito importante, gente, tome ação, faça as coisas acontecerem, ok? E aí você se torna quem? O cara, né? Você se torna o cara de novo, que aí você começa a botar em ação, em prática, né? Aprende com os seus erros, põe em ação de novo, começa a ver os resultados aparecerem na sua vida e essa é uma sensação surreal, onde você percebe que você tem sim a condição de criar a sua realidade, de co-criar a sua realidade. É muito legal. Então, essa foi minha formação, né? Minha primeira formação como coach, né? Falando agora, então, meu nome é Jennifer Leopoldo, minha formação, porque sou eu que estou aqui dando essa palestra para vocês. Por toda a minha história de vida, que eu aprendi desde pequena como atingir metas, a minha vida toda sempre foi bem focado. Fiz minha formação em coach, né, 4 anos atrás, que foi realmente o primeiro caminho da minha vida acertado, vamos assim dizer, né, realmente que era eu, a minha essência, com a formação da Nini Davis, que é uma super mentora, assim, ela é americana, ela é sensacional. Depois fiz minha pós-graduação em PNL, Programação Neurolinguística, foi maravilhoso, que é a base do coaching, né? O coaching vem da programação neurolinguística. Se vocês tiverem qualquer dúvida, né? Na verdade, tem mais um slide aqui, tem que melhorar isso aqui também. Dúvida, anota aqui embaixo e pega o papel e caneta na mão para você assistir a próxima palestra de metas, que deve estar com o link em algum lugar aqui na tela. E só para finalizar, né? Esse último ano eu fiz a formação na metodologia da Louise Hay, que escreveu o livro Você Pode Curar a Sua Vida. Um livro maravilhoso. E conheci nesse meio termo os ensinamentos da Abraham Hicks, que escreveu também um livro lindo. Faço um curso do Vishnu Lakiani, que é o CEO da Mind Valley. E, gente, esses são os meus conhecimentos do último ano que abriram ainda mais o meu conceito, principalmente para metas nível 3, tá? Eu era muito boa para metas nível 2 e esse último ano realmente explodiu para metas nível 3. E eu quero já te convidar a te dizer, eu acho que eu já disse isso no começo, eu estou lançando um curso online maravilhoso, onde eu peguei todos os ensinamentos de todas essas pessoas e ainda mais do meu passado e algumas outras, de vários cursos, né, que eu coloquei por cima tudo que eu fiz, onde eu justamente ensino as pessoas a viverem uma meta nível 3, ou seja, ganharem dinheiro com o seu propósito de vida. É lindo, é maravilhoso. Se você tiver interesse, procura, provavelmente também já deve ter um link por aqui, quando eu postar isso, para que você assista o webinário ou se registre na próxima turma do curso. Vai ser mágico, você já sabe qual é o teu propósito, vem junto com a gente, vem ganhar dinheiro com isso. E o objetivo não é ganhar dinheiro, mas assim, ser feliz com aquilo que você faz, ter reconhecimento e recompensa por fazer algo com muita paixão. Para você que não tem um propósito, mas eu sinto que eu preciso dar uma desintoxicada desses pensamentos e padrões, lembra que eu falei que era o primeiro passo? Também eu faço o curso da metodologia da Louise Hay, que trabalha muito isso, e é mais voltado só para isso. E eu dou o curso online de 8 semanas e dou os workshops de 2 dias presenciais aqui em Curitiba. Então, se você mora aqui em Curitiba, vai dar uma olhada na agenda. Se você não mora, entre em contato comigo para ver se tem outras professoras pelo Brasil perto de você. Ou compra logo a tua passagem e vem fazer um workshop de 2 dias comigo aqui em Curitiba, na metodologia do Louise Hay. É um curso mais abrangente, tá? Onde trabalha relacionamentos, carreira, sucesso, saúde,
É lindo esse curso, eu já tive cliente que se curou de câncer em 8 semanas, gente, de nódulos que tinha no seio. É lindo, lindo também, então também entra em contato, entra no Instagram, vai ter provavelmente uma plaquinha aqui da Beer Better, que é a minha empresa, né? Seja o seu melhor. E para você ficar sabendo exatamente como que é o cronograma dos cursos desse ano. E aqui é o primeiro slide, então, né? O que você mais quer para 2019, tem que mudar aqui ainda. O que você mais quer para 2019 e vai ficar na próxima apresentação que eu deixei o link aqui, tá bom? Grande beijo e queria te parabenizar por ter assistido essa palestra, essa aula, 1 hora de aula, não é para qualquer um. Tem que querer muito para assistir isso. Parabéns por você ter tomado o seu tempo, é um recurso muito importante para assistir isso. E continua aqui com a gente na próxima, para que você realmente possa entender as ferramentas de pôr tudo isso em prática. É mágico.